Confesso que eu não esperava esse convite, mas para a honra e glória do Senhor, uma vez por ano eu estou aqui, né? Uma vez no ano ou 2 vezes no ano, a irmã, né, Andréia, sempre está me convidando para estar, aleluia, trazendo uma palavra. E quando eu venho trazer uma palavra para a igreja, primeiramente eu também quero essa palavra para a igreja. E o tema, né, me intrigou muito, porque eu tenho um testemunho para contar para a igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E 2 Samuel 6, versículo 11, glória a Deus, vai dizer: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Irmãos, eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu conheci meu esposo na escola, e eu confesso para a igreja que eu achei que era mais um na minha lista. Sabe quando tu namora aqui, e você nunca vai achar o amor da sua vida? E a minha avó sempre dizia que o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Ela sempre falava isso para mim. Ela falava assim: Priscila, acorda, não existe esse amor. O amor que você está buscando, esse amor não existe. E eu ficava triste com essas palavras. Mas um dia, quando eu conheci Jesus, eu conheci o verdadeiro amor. Não o amor de homem carnal, que eu procurava aqui e ali, mas o verdadeiro amor, aquele que cuida, aquele que respeita os seus momentos, aquele que está contigo a todas as horas, aquele que enxuga as tuas lágrimas. Esse é Jesus, o Filho de Deus, que Deus ele deu o seu único filho por amor de mim e de você. E não foi diferente na época de Davi. A arca, ela representava a presença do nosso Deus, do Todo-Poderoso, glória a Deus, em vários lugares. Só que Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. E Davi, ele estava com muita vontade de levar a arca da aliança, a presença de Deus, de volta, glória a Deus, para onde ele habitava. Só que ele não consultou a Deus se era o momento certo. E quantas das vezes a gente não consulta a Deus, né, irmão? Se é o momento certo para namorar, se é o momento certo para casar, se é o momento certo para você fazer certos tipos de coisa, né? Às vezes as pessoas consultam o macumbeiro, consultam o cartomante, consultam o tarô, consultam os signos, mas não consulta a Deus. Quando na verdade deveríamos primeiramente, e não em última ocasião, procurar a resposta do Senhor. Na verdade deveríamos ser, a primeira coisa que nós deveríamos buscar é a presença do Senhor, é a resposta dele. Mas nós batemos em tantas portas, né, para tomar na cara. A verdade é essa, que nós tomamos na cara aqui e ali, para poder entendermos que é um lugar só aonde a resposta que tu quer, e é na presença de Deus. E Davi, glória a Deus, ele escolheu, né, em número de 30.000 pessoas para levar aquela arca, porque ele estava alegre, mas aquela alegria não era o momento certo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tanto é que por causa de ele não consultar a Deus, uma pessoa morreu. E muitas das vezes, quando nós não consultamos a Deus, a nossa família padece. O nosso casamento perece, os nossos filhos também, por conta da nossa desobediência. Aleluia, glória a Deus. Mas havia um propósito para tudo isso.
né? Davi, quando ele se entristeceu com Deus, ele questionou a Deus sobre a morte daquele servo, né? Porque ele era servo também. Mas Deus, ele se irou quando ele tocou na arca de qualquer maneira. Ainda que Davi se preparou tanto para aquele momento, para Deus não era o momento certo. Mas havia uma pessoa que precisava urgentemente ser abençoado. Aleluia. E Davi não sabia, ninguém sabia, mas era a casa de Obed-Edom. Aleluia, Deus. E eu creio que se você está nesta campanha, é porque essa arca, ela precisa estar dentro da tua casa. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque eu tenho certeza que se você não precisasse da presença do Altíssimo, você não estaria aqui. Você estaria em qualquer lugar, dentro de um centro de macumba, dentro de uma festa, vendo televisão, vendo uma novela, mas não estaria aqui. Mas você está aqui porque você sabe quem é que vai te abençoar. Aleluia, E Deus. Obed-Edom, ele foi abençoado por 3 meses, ou seja, por 90 dias. Glória a Deus. Sabe o que você é abençoado? Ser abençoado por 90 dias? Aqui não conta como ele foi abençoado, mas podemos imaginar. Porque a bênção foi tanto que ele recebeu que se estendeu para a família dele. E Davi ficou sabendo dessas maravilhas que aconteceu com Obed-Edom. E Davi, então, através de ele saber que Obed-Edom foi abençoado, né? Que avisaram para Davi que Deus tinha abençoado a casa de Obed-Edom, e tudo quanto ele tem por amor da arca de Deus foi pôs Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom. Aleluia. A cidade de Davi com alegria. Porque era necessário. Muitas das vezes é necessário você vir buscar a presença do Espírito Santo para tu levar para a tua casa. É necessário você estar na sua casa buscando a presença, orando, jejuando. Porque muitas das vezes, pastor, a pessoa pensa que é só buscar a Deus dentro da igreja e quando chega lá fora tu esquece. Não. A maior busca é dentro do teu lar. A arca estava dentro da casa de Obed-Edom. E Jesus, ele tem que ir contigo nesta noite. Aleluia, Deus. Porque ele quer fazer maravilhas lá na tua casa. Ele quer curar alguém que está dentro da tua casa. Ele quer restaurar o teu casamento. Ele quer mudar a sua situação financeira. Ele quer mudar, aleluia, o ambiente familiar em que tu está vivendo, aquele ambiente de conflitos familiares. Aleluia, Deus. Quando tu leva a presença, quando você leva a arca, tudo muda dentro da nossa casa. Obrigado, Deus. Irmãs, eu quero contar aqui um testemunho da minha vida para vocês. Alguns aqui podem lembrar, mas alguns não. Eu sou casada há 24 anos. Como eu falei, achei que meu esposo era só mais um na minha lista. Mas ele era o verdadeiro amor que Deus escolheu para mim. Aleluia. Agora eu falo do amor carnal, não do amor espiritual. E ali fomos morar junto, porque depois de 3 meses eu engravidei, coisa que nunca me aconteceu. Né? Então era de Deus eu estar com esse varão abençoado que é o meu esposo Fábio. E ali durante 5 anos nós moramos juntos, tivemos a nossa primeira filha, mas no meio desses 5 anos, no meio da minha caminhada, Deus me apresentou uma senhora que provavelmente hoje é falecida, porque já era uma senhora de idade, e ela falou que meu casamento ia ser muito lindo, que Deus ia preparar tudo e eu não ia pagar nada. E eu morava em Campo Grande. Quando eu vim morar aqui, em Engenheiro Pedreira, estava tendo esses casamentos comunitários. Na época era o prefeito Bruno. E confesso para os irmãos que Deus preparou tudo. Deus preparou a igreja, Deus preparou o bolo,
Deus preparou a Brasília, que eu fui de Kombi e voltei de Brasília. Aleluia, Deus. E verdadeiramente uma Brasília marrom, não era Brasília amarela. Mas o vestido de noiva eu ganhei, meu esposo ganhou o terno. Sabe, a minha filhinha de 5 anos foi a dama de honra e eu casei grávida de 8 meses. Saí até no jornal de Japeri, o jornal do povo daqui. E depois dali foi se constituindo cada dia, cada ano que passava a minha família. Claro que em meio à nossa jornada familiar, que são 24 anos juntos, teve muitos altos e baixos. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta, Paulo vai nos orientar que a gente tem que aprender a viver tanto na bonança, quanto também na derrota. Aleluia, Jesus. Nos altos e baixos da vida. Se a gente não colocar a nossa vida no altar, se a gente não colocar a nossa vida na mão do Senhor, a gente perece. Então eu sempre coloquei a minha vida na mão de Deus. E passaram-se os anos, minha tia me comprou um terreno pra gente, aí construiu um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E a família foi aumentando, aí veio a segunda filha, o terceiro filho, o quarto filho, e a casa nunca aumentava. A gente nunca tinha condições para aumentar a nossa casa. Nunca tinha condições para fazer o nosso muro. Mas um dia Deus usou uma serva do Senhor lá no centro da cidade, disse que ia abrir uma porta de emprego para o meu esposo e que esse patrão ia ajudar a gente em muitas coisas. Aleluia, Deus. E há 5 anos atrás, assim aconteceu. O meu esposo ficou 3 anos desempregado, Deus falou que não ia abrir a porta para ele. E nesse meio período, Deus quebrantou muito ele para que ele se firmasse na presença do Senhor. Hoje ele é do ministério Valde Jaboque, do pastor Igor, e pastora Carla Erineia lá no Jardim de Lamare. E eu também estou lá do lado dele. E há 5 anos atrás, um irmão lá na minha rua, né, que a gente não tinha amizade, era minha filha que tinha amizade com a irmã dele, ele que arrumou esse emprego para o meu esposo. Hoje, meus irmãos, o meu esposo é gerente. Glória a Deus. De 4 galpão, de chinês, tá? Chinês. E esse chinês, ele já comprou 4 carros para a empresa dele, a qual meu esposo, ele pagou a carteira de motorista do meu esposo. Meu esposo tem carteira de motorista, vai para a cidade, vai para Bom Sucesso de carro, volta de carro com os funcionários. Ele comprou 4 carros porque todos os funcionários são aqui do bairro. Então, Deus ele foi abrindo as portas, não só para o meu esposo, mas para outras pessoas Glória também. E através desse patrão, a nossa casa hoje aumentou mais 7 cômodos. Obrigado, Deus. Aleluia. A minha sogra estava há 10 anos, a gente orando por uma causa dela, ela disse que não ia ganhar. O juiz bateu o martelo, o INSS teve que devolver todo o dinheiro que retirou dela. Meu Deus, e ela aleluia. deu 30 mil para a gente construir o nosso muro. Glória a Deus, aleluia. Está lá já o muro praticamente pronto, falta só o fundo e um pedacinho do L. Irmãos, eu quero dizer para vocês, não desistam. Não desistam. Sabe quantos anos eu levei para construir essa casa, esses cômodos, esse muro? 20 anos. Não são 20 dias. São 20 anos fazendo campanha, são 20 anos passando altos e baixos, mas nesses 20 anos eu nunca desisti. E o Senhor também nunca desistiu de mim e da minha família. E eu sempre fui dona de casa, sempre gostei de ficar em casa cuidando dos meus filhos. E há uns 8 anos atrás, a escola dos meus filhos me chamou, a equipe pedagógica da escola, e disse que meus 3 filhos tinham problema. E disse que se eu não levasse meus filhos para o neurologista, eu estava infringindo a lei de cuidado das crianças. Que isso também era negligência de uma mãe não saber por que meus filhos não aprendiam a ler, meus filhos não aprendiam, passava de ano, um ano passava, um ano não passava.
porque eles não conseguiam ler, não conseguiam acompanhar como as outras crianças normais. A aparência de normal, mas a mente não. Quando veio o diagnóstico, depois de 2 anos acompanhando o neurologista, com mapeamento cerebral, um monte de coisa, veio o diagnóstico. 2 autistas e 1 com esquizofrenia. E ali, mais uma vez, eu caí em depressão, tentei suicídio. Eu não quis aceitar esse diagnóstico dos meus filhos. Eu falei para Deus que eu preferia morrer do que ter filhos assim. Mas quando eu sentei na calçada e chorei, veio o pastor do nada e falou assim: Deus sempre vai usar alguém para te falar. Obrigado, que não é o fim. E nesse diagnóstico o pastor falou assim: Deus manda te dizer que aquilo que você está chorando agora, lá na frente vai ser sua maior alegria. Oh, glória! E eu não entendia por quê. E aí eu fui levando meus filhos para a PAI, fazendo acompanhamento para poder eles serem umas pessoas mais normais possíveis. Porque a aparência deles é como vocês estão me vendo aqui. Vocês não veem que eles têm nada. Só quando vocês convivem. E ali eu fiz o meu papel de mãe, nesse tempo todo. Minha filha hoje está com 18 anos. É autista nível 1, mas tem muitas coisas que me impede ela de viver socialmente, né? Ela tenta ir para a sociedade, mas com muito sacrifício. E meus outros 2 filhos se aposentaram, porque o Senhor disse que ia aposentar os meus filhos para me honrar, já que eu estava em casa, sendo dona de casa, né? E meu esposo trabalhando, para você ver, meu esposo trabalhando de carteira assinada, e o Senhor ainda aposentou meus 2 filhos. E o Senhor disse mais: a sua filha mais velha vai se aposentar também. E eu falei assim: amém, Senhor, mas não é isso que eu quero para meus filhos. E eu crio meus filhos não para depender de salário de governo. Ar-condicionado. Sabe? E a minha filha tem um sonho de ser bombeira. Como ela terminou o estudo no ano passado, a gente está fazendo de tudo para ela se formar em bombeira. E eu creio que mesmo ela sendo autista, ela vai realizar o sonho dela. E em 2024, irmãos, eu como dona de casa, nesses 24 anos, não podia mais estudar. Então eu fiquei 16 anos fora da escola. E no ano de 2024, o Senhor colocou no meu coração de eu voltar a estudar. Aí eu falei: Senhor, como que eu vou voltar a estudar? Eu não tenho tempo. Eu sou mãe, tenho que cuidar dos meus filhos. Os médicos lá no centro do Rio, as terapias, médico no Mucajá. E minha filha era médico e eu também com os meus problemas para operar. Ele nem conseguia operar no ano passado. Eu vou ver se eu consigo operar esse ano. E aí veio o falecimento da minha irmã, foi assassinada, feminicídio no ano passado. Meu cunhado matou minha irmã, dormindo, com 30 anos, não tinha nem filho, já estava 10 anos com ele. Olha tudo que eu passei, sabe? E o Senhor falou assim comigo: tudo isso que você está passando, está vivenciando, é experiência para te amadurecer, para você contar para outras mulheres e ir nas igrejas e dizer que não é o fim. Aleluia, Deus. Que eu estou contigo, eu estou com vocês também. Não importa o que vocês estejam passando, eu estou com vocês. E aí no ano de 2024 surge o tal de Enseja. É um provão que você se inscreve em maio, faz a prova em agosto e o resultado sai em dezembro. Só que eu não tenho cabeça para estudar. Eu estudei uma semana antes. Fiz a prova no domingo, o dia inteiro, que vai até 8 horas da noite. E confesso que no dia 24 de dezembro que saiu o resultado, eu não quis ver, porque eu falei que eu não tinha passado. E o Espírito Santo de Deus me incomodando e falou: abre e vai ver que você passou. No dia 27 de dezembro veio que eu passei e recebi o diploma do ensino médio completo. Obrigado, Deus. Para a honra e glória do Senhor. Isso eu estava com 43 anos. No ano passado, com 44 anos, o Senhor falou para mim fazer a prova do Enem. Me inscrevi e fiz a prova do Enem. Passei. Obrigado, Deus. Estudei só um dia antes da prova do Enem e eu passei. Esse ano, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu me inscrevi
através da pontuação do Enem, para fazer faculdade de psicopedagogia. Não só para entender os meus filhos, mas para me entender também, porque eu faço tratamento psiquiátrico, irmãos. Porque tudo isso que eu passei, eu tive que me ajudar também. E aí eu faço tratamento psiquiátrico lá no CAPS, já há 3 anos. E o Senhor falou assim, eu estou com você. Porque eu falei, Senhor, não é possível, eu vou para vigília, eu vou para monte, eu faço jejum, participo de campanha. O Senhor falou assim, isso é para confundir o inimigo. Amém. Eu sou contigo, você não é maluca. E aí eu falei, Senhor, mas tem tantas coisas que eu passei quando era nova, e esse diagnóstico dos meus filhos, não estou entendendo nada. O Senhor falou assim, mas você já vai entender. Aí o meu psiquiatra me pede para me fazer o tal de avaliação de autismo para adulto. Foi eu e fiz. O resultado sai dia 16, irmãos, agora de março. Mas pelo tudo que me falaram, com certeza o diagnóstico que vai vir para minha mão é que eu sou autista também. Porque na nossa época, irmãos, não existia essas coisas. Eu era tratada como doida quando eu era mais nova. Eu fiz muito tratamento psiquiátrico, tomava remédios controlados. Minha avó quase me internou naquele hospício Dom Pedro II e gente dentro. Mas tudo isso é para honra e glória do Senhor. O Senhor tinha e tem um propósito na minha vida. Se vier esse diagnóstico na minha vida de autismo, aí eu vou entender. Porque muitas das coisas, muitas crises que eu tive dentro de casa, muitas coisas que eu não conseguia me entender, é por causa do autismo. Muitas das vezes eu não me encaixo em alguns lugares e eu sempre me senti culpada. De muitas coisas eu me sinto culpada, mas isso é do autismo. Então, eu quero falar para vocês que eu, com autismo ou sem autismo, vou continuar sendo Priscila, vou continuar sendo esposa, vou continuar sendo mãe, vou continuar cuidando dos meus filhos, vou continuar servindo ao Senhor até quando Ele vier me buscar. Obrigado, porque Deus. o autismo, glória a Deus, aleluia, não vai, aleluia, definir aquilo que Deus determinou na minha vida. Glória a Deus, aleluia. E se isso é uma ferramenta para me ajudar outras pessoas, para acabar com o preconceito, eis-me aqui, eu falei com o Senhor. Se vier o diagnóstico, eu vou andar com aquele crachazinho com o maior prazer. E vou tirar da cabeça de muita gente que o autista não é só aquele que fica lá babando ou que tem as suas dificuldades, não. O autista, que diagnóstico suporte nível 1, tem muitas dificuldades também que vocês nem imaginam. Quantas das vezes, eu, para não discutir com meu esposo, irmãos, ele ia para o trabalho, eu aumentava o som e gritava para tentar me acalmar. Quando meus filhos me deixavam nervosa, para mim não fazer uma besteira, eu ia para o banheiro chorar, dava de chute na parede e falava, Senhor, se for para me fazer mal para meus filhos, que o Senhor me leva primeiro. Isso tudo porque eu não entendia, porque eu era assim, eu falei, não é possível. Eu procuro libertação, eu procuro estar sempre na presença do Senhor, fazendo de tudo. Eu já cansei de ir lá na Deus Amor, no centro do Rio, e falar, se eu estou endemoniada, eu quero cair endemoniada agora. Eu falava, eu quero cair endemoniada agora. Mas não, caía muita gente endemoniada do meu lado, mas eu estava de pé. Aleluia, Deus. Então tem coisas, irmão, que a gente não entende, nem tudo, pastor. E hoje eu entendo, nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Porque se for assim, uma pessoa cega está endemoniada. Se for assim, uma pessoa que perde uma perna está endemoniada. Se for uma pessoa que é surda e muda, então está endemoniado. Porque fala que todas as enfermidades são demônios. E aí? Então a gente tem que acabar com esse preconceito de que tudo é demônio. Sabe? Uma pessoa com autismo, com síndrome de Down ou com outras particularidades, não tem essa coisa de demônio, não. É para honra e glória do Senhor. Se o Senhor tiver te curar, o Senhor vai curar. Mas se o Senhor quer manter assim, propósito tem. Aleluia.
ou para a mãe, ou para ensinar uma lição para a mãe, ou para ensinar uma lição para o pai, ou para ensinar uma lição para toda a sociedade. Aleluia, Deus. E eu vou te dizer, a sociedade, ela não é só preconceituosa com o preto, não. Não é não. Sabe? A sociedade é preconceituosa, pastor, com muitas coisas. Ai, passou um macumbeiro ali. Ai. Ué, como é que você vai pregar para o macumbeiro se tu tá olhando para a cara dele com cara de nojo? Como? Eu já vi gente evangélica, que eu falo que não é evangélica, é religiosidade, que olha para o macumbeiro como se estivesse olhando um vômito. E isso é muito triste, porque Deus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, se a gente somos são, o que a gente está fazendo aqui na igreja? Me diz, se somos todos sãos, não precisamos mais estar aqui, não é verdade, pastor? Se está todo mundo sanamente ou sã de qualquer coisa, fica em casa. Você não precisa buscar Jesus. Só busca Jesus quem tem necessidade. Quem sabe aonde vai o seu limite. Glória a Deus, aleluia. Às vezes eu falo, uma pessoa com autismo, uma pessoa com síndrome de Down, seja lá a doença que for, será que ela é menos do que uma pessoa que bate da esposa? Ou que bate nos seus colegas na escola? Em que sociedade que nós queremos o futuro dos nossos filhos? Isso tudo, irmãos, se você for ler lá no livro de Levítico, Deus está ensinando tudo para nós, o que pode e o que não pode. Se você ler a Bíblia, você não vai precisar mais ir na casa de ninguém pedir conselho, porque o próprio Deus, ele nos aconselha dentro da palavra. Aleluia, Deus. E a palavra, ela te liberta. A palavra, ela é fiel e verdadeira. Aqui não é uma história da carochinha, uma história da Chapeuzinho Vermelho, uma história do conto de fada que tu conta para os teus filhos. Nota-se que hoje eu estou pregando. Quando alguém veio antes de mim, pregou de outra maneira, mas a mesma palavra. E todos receberam. Então eu quero dizer para a igreja que eu não sei o que você está passando dentro da sua casa. Eu não sei quais são os obstáculos que estão surgindo para você. Eu só sei de uma coisa. Por muitas pessoas terem preconceito de não querer se cuidar, assim como eu não quis tratar, eu quase tentei suicídio. Hoje eu tomo meus medicamentos, leio a palavra, vou pregar, levo meus filhos para a escola, levo meus filhos para os médicos e sou uma pessoa saudável. Mas quando eu não queria tratamento, porque eu achava que eu não era maluca, quando eu era doida, ficava botando aquilo na cabeça, que eu só precisava só de Jesus, e realmente a gente só precisa de Jesus. Mas eu entendi que se o Senhor colocou um médico nessa terra, há um propósito, porque eu pesquisei que muitos pastores e algumas pessoas há um tempo atrás andou se suicidando. Ele tem que ficar, sem contar nada para ninguém, tá, irmãos? Está aqui na igreja, mas a esposa descobriu que está sendo traída. Aí chega aqui e conta para o pastor. Como que o pastor vai ter que botar o varão no banco? Porque é o certo, é botar ele no banco. E ele pelo menos no mínimo de 6 meses a 1 ano no banco. Mas muitas pessoas vão desconfiar. Por que o varão está no banco? Por que ele não pega mais nos instrumentos? Por que ele não louva mais? Tem alguma coisa de errado. E aí o pastor não pode contar. Mas vamos dizer que alguém saiba. De repente a própria esposa contou. Aí sabe onde cai a culpa? No pastor. Porque vai falar, pastor, mas não foi lá no gabinete? Por que a igreja toda está sabendo? Aí começam a crucificar o pastor. E às vezes o pastor ele não aguenta. E aí tem esses pensamentos de suicídio. E é muitas coisas dessa que a igreja hoje, pastores, médicos, até médicos, irmãos, os próprios psiquiatras procuram outros colegas para poder se tratarem, para poder conversarem com psicólogos, porque há uma necessidade. Depois do Covid, então, né, irmã Andréia? Aí mesmo que nós precisamos de
terapias, de conversa, porque depois do Covid, irmãos, sinceramente, todo mundo pensou que era o fim do mundo. Todo mundo pensou que ia morrer, porque morreu muita gente, sabe? Morreu famílias inteiras. Mas se você hoje está de pé, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus te permitiu. Está vindo aí as guerras, mas olha o que o Senhor fala. Igreja, não dá ouvido a rumores de guerra, ao que está acontecendo. Isso aí é só os meus sinais para vocês ficarem alerta. Mas ainda não é o fim do mundo. Não fica assim, não. Ai, irmão, está acabando, pastor. Ai, pastor, está vindo uma guerra para o Brasil, pastor. Em nome de Jesus, pastor. Não. Se tiver de vir a guerra para o Brasil, vá para o joelho. Porque não vai ter para onde a gente correr. Tem para onde a gente correr de uma bomba, de um míssil? Não tem. Por acaso nós somos guerrilheiros? Temos prática em pegar uma arma? Não sei nem porque eu estou dizendo isso, eu até mudei. Sabe? Eu estou falando aqui porque tem pessoas que têm medo, sabe, irmão André? Tem medo do que está acontecendo lá em outros países acontecer aqui. Por enquanto nós somos um povo livre, que podemos pregar a palavra, que podemos louvar. Mas pode chegar um tempo que nós vamos ser caçados e perseguidos. E aí é que nós vamos mostrar verdadeiramente se somos servos ou não. Ou se nós vamos se encaixar naquilo, entregar os nossos irmãos para a morte. Tá? E irmãos, quando eu digo, pode ser seu pai, sua mãe. Talvez você achou tanto que era cristão, mas quando chega na hora, você nega Jesus como Pedro fez. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço muito, muito mesmo, por todas as pessoas que o Senhor coloca na minha vida. Eu agradeço a Deus por esse convite de estar aqui, sabe, podendo contar de mim. Eu não quero contar testemunho de ninguém. Eu sou o próprio testemunho do que o Senhor está fazendo na minha vida. Irmãos, eu fiquei anos com os dentes tudo podre. Deus deu condições e eu estou acertando os meus dentes. Semana que vem, dia 23 de março, eu faço 45 anos. E como eu falei para vocês, eu me inscrevi na faculdade de psicopedagogia. Já estou fazendo, só vou lá uma vez por semana. Eu estudo em casa, à distância. Só vou lá uma vez por semana e a prova eu marco pela internet para ela fazer, por módulo. São 4 anos de psicopedagogia bacharelado. E depois eu vou fazer mais 2 anos de pós-graduação, ou seja, total de 6 anos. Mas, irmãos, vale muito a pena. Se for para me aprender a entender outro ser humano, a me entender, pode passar até 10 anos, porque de qualquer jeito eu tenho que fazer alguma coisa na nossa vida. Não, irmão, vai passar os anos de qualquer jeito. E como que você quer passar os seus anos? Então, irmãos, a gente vai envelhecer de qualquer jeito, mas aí a escolha é sua. Como você quer envelhecer? Parada? Eu sou dona de casa, mas Deus me deu estratégia. Então eu estou falando isso para você, porque você pode voltar a estudar, vai lá e faz o provão, depois você faz o Enem, depois você se inscreve. Sabe quanto que eu pago na faculdade? R$150 por mês. E uma faculdade dessa é mais de R$700. Mas por causa da nota do Enem, eu consegui esse desconto. Sabe? Então, irmãos, vai. Ah, irmã Priscila, mas eu sou velho. E velho nada. Não existe isso não. O Senhor aqui na Bíblia, até o Senhor fala que até os velhos ele dará força. Entendeu? Então, se não bota isso na sua cabeça, não. Deus é contigo. Essa campanha de 3 meses que foi na casa do Geteu, na casa de Obed-Edom, perdão, o Geteu, o Senhor abençoou a família dele. O Senhor está me abençoando. E eu creio que o Senhor vai abençoar a vida de cada um de vocês também. Então, não desanime, irmãs. Irmãos, não desanima, não desista daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer muito mais ainda na sua vida e na vida da sua família. Amém?